na nossa última aula eu pedi para que vocês fizessem o atividades para a sala, não foi? Esse capítulo que nós estamos estudando. Confere. Confere. Oi, né, Leão? Fala de novo. Oi? Fala de novo, eu não entendi, não. Rapidão. Eu pedi para que vocês fizessem aí atividades para a sala desse capítulo, do último capítulo que nós estamos estudando, sobre dinâmica climática. Confere? Não, eu não tô lembrado não, né, Leão? Ah, sei. Lá na página 31 do livro de vocês. E aí? Eu também não tô lembrado, né? Sério? Eu pedi isso pra Sério, você. eu não tô lembrado. Eu lembro que a gente fez aí aquelas atividades de... Como é que fala? Nós analisamos aqueles climogramas, não foi? Aqueles Isso, dois essa atividade mesmo. Isso. Aí falei para vocês fazerem em casa atividades para a sala. Eu vou fazer o seguinte, eu quero todo mundo aí com essa atividade feita, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou iniciar com o material que eu tenho hoje, e aí depois eu vou dar um tempinho para vocês fazerem essas questões aí, beleza? Combinado. Tranquilo, né, Leão? Era para ter feito isso aí. Então, nós vamos começar agora com um dos meus xodós, tá? Em termos de materiais. Nós vamos falar de biogeografia, nós vamos falar sobre os biomas da Terra. E aí, vou compartilhar a tela aqui agora. Vocês vão gostar muito que o material está no capricho. Qual capítulo mesmo? Na verdade, a continuação desse capítulo vai ser o próximo. Nós vamos entrar aí em domínios morfoclimáticos, só que o que acontece? O nosso livro seria o capítulo 10. Só que lá no capítulo 10 ele fala dos domínios morfoclimáticos do Brasil. Nós vamos falar dos mundiais, nós vamos falar de todos, tá? Inclusive os do Brasil, para ficar completo. Por quê? O que ele fez nesse capítulo nosso, por exemplo, de dinâmica climática? Ele foi associando os climas aos biomas, às formações vegetais. E agora eu vou fazer isso tudo de uma vez para vocês, seria esse tema de biomas, de biogeografia, com todos os biomas mundiais. Beleza? E aí eu vou compartilhar a tela aqui agora. Tranquilo? Tá bonito esse material, hein? Vocês vão ver, vocês vão gostar. Apareceu aí para vocês? Biogeografia, os grandes biomas da Terra? Apareceu. Sim, senhor. Com a chancela de Nélio McCartney. Cara, é foda, né? Isso. A gente vai tentando melhorar, né, João? Progredir um pouquinho. Galera, primeira coisa, nós vamos falar de biogeografia. E o que é a biogeografia? O que estuda a biogeografia? Então, nós vamos estudar aí a distribuição das espécies vegetais, animais. Fitogeográfico tem a ver com vegetal, e zoogeográfico com a parte aí da fauna, tá? Mas, basicamente, a fauna quem vai cuidar mais é a biologia, é a ciência. Nós vamos falar que a gente vai até citar alguns elementos aí que compõem a fauna desses biomas mundiais, mas, basicamente, nós vamos falar mais das formações vegetais, da parte fitogeográfica dos biomas, beleza? Anotem para mim esse conceitinho aí de biogeografia, por favor. Um minutinho é o suficiente? Pera aí, né? Lembra que eu tô pegando cadeia. Um minutinho. Beleza. Biogeografia. Então, ela vai estudar a distribuição das espécies vegetais e animais. Basicamente, nós vamos falar mais dessa parte fitogeográfica, tá bom? Com algumas imagens aí bem bacanas. Vocês vão gostar. Ô, Nélio. Diga. Essa é aquela parte que relaciona o bioma com a vegetação e o clima? Sim. Ah, tá. Nós vamos fazer essa associação, sim, tá bom? Posso passar? Vão me dando feedback aí. Pode sim, Pode. Eu já mandei até no grupo. Eu tirei print e mandei. Beleza, Amanda. Compilando aí o material, Amanda?
Sem minha autorização, Amanda? Tô brincando, tá? Aí tem que ajudar os coleguinhas, né? De uma forma ou de outra, né? Beleza. E aí tem esse mapinha, né, dos principais biomas mundiais, e são todos que nós vamos falar aí. Eu queria que alguém se habilitasse aí e me falasse o que consegue observar em relação à distribuição desses biomas aí nesse mapa. Alguém pode me ajudar? Acho que está muito geral. Sim, por exemplo, mas não mostra detalhadamente, por exemplo, do Brasil. Uhum. Mas mesmo generalizando aí, é possível Cornelião, fazer alguma aferição em relação à distribuição desses biomas? Só um eu minutinho aqui, ó. Só um minuto. Ah, tá. Para vocês pensarem, pensem melhor. Música de suspense. 9, 8, 7, 6, 5. No norte, na parte mais fria, predomina a Parei. A Ártica minha resposta. Ouviram a música? e as Pensaram? taigas. Como é que é? O João que tá falando aí? Na parte norte do mapa, que no caso é a região mais fria, predomina as florestas de coníferas e a tundra ártica. Está certo, mas eu quero a visão mais geral O ainda. clima relaciona com o tempo. O clima, Com a vegetação, desculpa. ok, mas ainda tem uma visão mais geral que essa. Tá certinho que vocês falaram. É porque o clima vai variar de acordo com o tanto que o sol incide sobre o lugar. Ali no norte é mais frio por causa que o sol incide menos, aí vai abaixando, vai ficando mais temperado, equatorial. Inclinação do eixo. Ok, está certo, mas ainda não é isso. Uma observação mais generalizada, mais holística sobre o mapa. Estão ouvindo a música aqui, ó? Ô, Nélio, seria aquela divisão em faixas, tipo tropical, temperada, polar? E o que você quer dizer com isso? Quanto mais acima, por exemplo, na faixa polar predomina a taiga e a tundra. Ótimo. Na temperada, as florestas temperadas, alguns desertos, algumas campos de floresta temperada, de regiões temperadas, e na parte tropical predomina savanas e florestas tropicais. Ok, perfeito. Mas você consegue associar isso de uma forma geral, só observando aí o mapa? O que acontece com esse comportamento que você está colocando em relação ao mapa? Quanto mais ao sul, mais quente? Quanto mais? Ao sul, mais quente? Na zona intertropical, né? Porque eu não posso falar quanto mais ao sul, senão eu vou lá para o Polo Sul e aí é frio. Sim, na parte mais intertropical. Tá certo, mas ainda eu preciso de uma visão mais geral. Uma visão mais geral. Não? Então vou falar. Pronto. Ouviram a musiquinha aí de suspense? Fiquei até intrigado. Ficou intrigado? Não, é muito simples. É muito simples. Tudo que vocês falaram aí está perfeito, está certíssimo. Só tem um detalhe. Quando eu observo o mapa aí, tendo uma visão mais ampla, mais abrangente, eu consigo fazer um espelhamento. O que é isso? As formações que ocorrem em uma determinada área na mesma latitude, elas se espelham em qualquer parte do planeta. Olha, acompanhe comigo aqui, ó. Formação de tundra, norte da América, Canadá especificamente, norte da Europa e da Ásia. Então, aqui, olha, Escandinávia, Noruega, Suécia, Finlândia, mais Rússia. Taigas, formação de taigas. Olha aqui, altas latitudes. Canadá aqui, né? Olha aqui a Rússia também, o norte da Europa. Floresta temperada, olha só, ela aparece aqui, as formações temperadas, aparecem do outro lado na mesma latitude, aparecem também aqui na Ásia, né? Então, de leste para oeste, na mesma latitude, eu vou tendo as mesmas formações, inclusive as formações desérticas, tá? Também a mesma coisa, olha só, aqui ó, na mesma latitude, México, sul dos Estados Unidos, Saara, Oriente Médio, e mais ou menos aqui. Não é exatamente a mesma posição, mas se assemelha muito. E aí nós podemos falar que nós temos um espelhamento aqui, ó, tá vendo?
das formações, tanto de um ponto do globo terrestre, tanto no hemisfério ocidental quanto oriental. Fechou? Deu para fechar essa ideia aí? Fechou. Fechou? Com chave de ouro. Ou seja, tudo que vocês falaram, perfeito, só que aí, só trazendo uma visão mais abrangente, é exatamente essa, né? Desse espelhamento aí das formações, tanto no hemisfério ocidental quanto oriental, ali nas áreas de mesma latitude. A primeira formação, quando for para vocês anotarem, eu vou falando aí, tá bom? Primeira formação, eu vou pegar das latitudes mais altas. Nós vamos falar da tundra, né? A tundra, ela está situada lá mais ou menos 55 a 70 graus de latitude norte. Qual que é a vegetação predominante? Tem essa foto aqui bem bacana. Essa foto, ela foi tirada especificamente no verão, porque no verão que aparece vegetação na tundra. Que vegetação que é essa? Ela é composta por musgos e líquens. Essa vegetação mais rasteirinha aqui, ó, né? Praticamente rupestre. E que só cresce no verão. E o verão lá faz calor demais, meu povo. Sabe quantos graus de calor que faz no verão? No máximo 7 graus. Quente, não é? O que vocês acham? Nossa senhora, que já faz 16, a gente já tá morrendo. 7 graus, tá? Onde vai aparecer. E mais ou menos varia assim, ó, de 6 em 6 meses, tá? E aí eu tenho 6 meses de verão, aí nós vamos ter o dia completo, tá? Insolação completa durante as 24 horas, e 6 meses de inverno muito rigoroso, onde essas camadas de gelo aí pode chegar aí até, em algumas áreas aí, passar até de 100 metros, tá? Então aí é gelo, não tem vegetação nenhuma durante o inverno, tá? Os animais, normalmente, eles tendem a hibernar nesse período, e aí nós temos 6 meses de penumbra. Então, são 6 meses de verão, 6 meses de inverno, as temperaturas podem chegar em menos 30 facilmente, tá? Menos 30 graus negativo aí. E aonde que vai aparecer, basicamente? Então, lá nos extremos, né? Nas mais altas latitudes. Então, norte do Canadá, na Lapônia é entre Noruega, Suécia e Finlândia, tá bom? Norte da Rússia, naquela região ali onde que nós chamamos de Círculo Polar Ártico. Vegetação, musgos e líquens. Aqui tem esse mapinha aí, com efeitos, né, que eu coloquei alguns efeitos, só para mostrar para vocês aqui, ó, demarcadas as regiões. Consegue acompanhar essa setinha do cursor aqui? Estão vendo ela aí? Sim. Então, aqui eu tenho a localização. Tá vendo aí, ó? Nas mais altas latitudes, então, eu tenho formação de tundra, ok? E aqui algumas imagens para vocês, ó. Aqui durante o verão, tá? Os musgos e líquens, praticamente parece um lodinho, sabe? Um lodo aqui, ó, meio avermelhado, meio verde aqui, ó, e que só cresce, vai ter uma vegetação um pouquinho mais alta, mas em alguns lugares esparsos, tá? Normalmente é só musgos e líquens mesmo, isso durante o verão. E durante o inverno, né? Obviamente frio intenso, rigoroso, precipitação de neve, e aí essas casas com esse telhado inclinado. Para que serve esse telhado mesmo? Para neve descer. Para neve descer. Isso. Essa inclinação. Ótimo, essa sala é afiadíssima. Essa inclinação aí. Ô, Nelião. Sim. Do lado da minha casa tem um cara com telhado desse jeito. Acho que ele tá esperando chegar a neve aqui. Eu acho que ele tá esperando. Muita neve, com essa inclinação aí, né? Pior que é desse jeitinho mesmo, o cara é inclinado a casa do telhado. Não, mas aqui próximo à minha casa também tem. Depois eu vou tirar uma foto para mostrar para vocês exatamente com essa inclinação aí, esse estilo. Mas aqui a gente sabe que é mais uma característica, assim, a pessoa gosta desse estilo arquitetônico e faz, né? Não é uma questão, assim, de necessidade devido à questão climática. E lá não, lá é uma necessidade, né? Porque, obviamente, se não tivesse essa inclinação aí, esse telhado ia desabar com o peso da neve, tá bom? Aí uma foto, vocês vão ver que as fotos, as imagens, algumas aí estão bem dramatizadas, bem legal essa daí, né? Mostrando um pouquinho da tundra ártica para vocês. Aí nós temos a formação de um iceberg. Aqui nós temos, né, uma questão muito importante que a gente vai falar. De todos os biomas que eu vou apresentar aqui para vocês, se tem uma coisa importante também que nós podemos colocar, são os impactos ambientais que ocorrem nessas formações, tá? E aí nós vamos falar aí. São os impactos ambientais principalmente antrópicos. Então, a tundra, basicamente, durante o inverno, ela apresenta uma camada de gelo, que é chamada de permafrost. Essa camada, ela torna o solo impermeável e ela é muito frágil. Tanto
é que tem algumas regiões lá do Oceano Glacial Ártico, algumas ilhas que estão ali naquele oceano, que tendem a desaparecer com o tempo, tá? Principalmente aí com o aumento do nível dos oceanos. E um dos fatores de maior impacto antrópico aí em relação a esse bioma é a extração de petróleo no Ártico, né? E esses vazamentos aí de petróleo que impactam o ambiente, né? O meio ambiente ali daquela região, tá? Então, associem isso aí, extração de petróleo no Ártico. Até faço a marcação aí para fazer esses apontamentos para vocês. Obviamente que com isso, uma outra ação, se eu exploro petróleo, eu estou construindo ali oleodutos, né? Para que esse petróleo aí seja transportado, para fazer a logística desse petróleo. Então, isso também é um outro tipo de impacto. E aqui, sempre nessa parte que eu quero que vocês anotem, tá? Vai ser uma tabelinha que vocês vão fazer aí. Em relação à precipitação e umidade, nós vamos falar de todos os biomas. No caso da tundra, é moderada. Temperatura, o frio é contínuo e o verão ele é curto, né? O clima é subpolar ou polar. A vegetação, basicamente, líquens, musgos e herbáceas, né? Todo mundo sabe o que é esse termo herbáceo? De baixo porte? É de pequeno porte, né? Tá? Bem arbustivo, é arbustos, pequenos arbustos aí. E a biodiversidade, já que nós temos o impacto do frio intenso, obviamente que a biodiversidade ela vai ser muito baixa, baixíssima, tá bom? E aí eu vou dar um tempinho para vocês anotarem isso aí. Ok? Tá legal aí sobre a tundra? Deu para esclarecer? Tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? O que vocês estão achando até aí? Pode falar, galera. Moraria tranquilamente num lugar desse. Você moraria tranquilamente? Tranquilamente, nossa senhora. Sério, Amanda? Então você tá igual a Isabela. Isabela tá sonhando com a Noruega. Eu achei muito legal, tipo, esse estilo que você colocou no final do slide, porque eu tenho muita dificuldade com a geografia física, né? Que eu já te falei, a Ana Júlia. Uhum. E, assim, ficou um jeito mais objetivo, sabe? Aham. Você tá achando que tá com uma pegada legal? Sim, tá bem dinâmico. Tá legal, não tá? Eu também tenho dificuldade sobre estudar essa parte física da geografia também. É mais suave de entender. É, isso. E aí eu coloco, deixa eu voltar aqui para o slide e nós vamos conversando. Eu tento colocar aí essas imagens, dramatizar as imagens, fazer esse trabalho bem diferenciado para que vocês assimilem, né, da melhor forma. Por quê? A geografia física realmente ela é mais técnica, né? Mas se você passa a entender a geografia física sem ficar decorando o nome dos termos, e eu tento propor isso aí com vocês o tempo todo, fica mais fácil de associar, né? Por isso que eu amo a geografia mesmo. Deixa eu fazer. Vocês não estão me vendo, hein? Vira agora? Eu amo a geografia, porque tudo é explicável, né? Não precisa ficar decorando, não. Se a gente começar a associar a questão do clima, questão de temperatura, com formação vegetal, com insolação, a questão da umidade, a gente vai conseguindo desvendar aí, né? O problema da geografia é quando ela chega naquele ponto que eu vou fazer uma prova e fico só decorando os termos. E aí, obviamente, eu vou esquecer tudo. E aí vira aquela geografia decoreba. A geografia, para mim, serve para saber o nome de rio, de planalto, de planície, e não é esse o objetivo, né? Vai muito além disso aí. É o que eu tento, né? O desafio é esse o tempo todo. E a primeira série, na verdade, ela é toda física, né? Do começo ao fim. A gente tem que enriquecer isso aí de alguma forma. Tá bom até aí, galera? Tá tranquilo? Deu para copiar aí? Ô, Nélio, rapidão, que eu tô terminando de copiar. Tá terminando? Beleza. Tô terminando já. Beleza. Sinalizem aí para mim. Acho que eu vou colocar um trecho de uma música aqui.
Bem rapidinho, hein? Enquanto vocês vão terminando aí. Mas sem propaganda, né? Dois minutinhos para terminar. Hoje vamos desejar o bem, Sem olhar a quem. acabar com a solidão, no ato de estender a mão. Peça tudo que você quiser, acredite na sua fé, paz, saúde. Ouviram? Brabíssima. Já desejaram o bem aí sem olhar a quem hoje? Vamos desejar o bem sem olhar a quem. Pensa nisso, hein? O que vai e volta. Deseja sempre o bem aí. Posso passar, galera? Pode. Claro, meu Por filho. mim, sim, né? Não sei. Pode? Pode? Tem alguém aí ainda? Vamos falar de taiga. Taiga, vocês vão de cara anotar aí para mim, porque a taiga ela pode aparecer a variação russa. É o nome russo para floresta de coníferas. Então, lembra-se que nós já falávamos lá no 8º ano, 8º acho que no 9º também? Então, taiga. Taiga é o mesmo que floresta de coníferas, floresta boreal ou floresta setentrional. Pode aparecer qualquer um desses termos aí, tá? Inclusive nos exames aí de vocês, Enem, vestibulares. Então, taiga, floresta boreal, floresta de coníferas e floresta setentrional. Anota esses termos. Lembram-se disso? Sim. Sim? Então, floresta de coníferas, como o próprio nome aí já fala, né? Ela tem um formato aí basicamente cônico, são os famosos pinheiros, tá? Está numa latitude aí, né, entre a zona temperada e a zona mais fria do planeta, tá? Então, o clima, ele é um pouco mais a menos em relação aos climas polares, basicamente também com duas estações mais definidas, o inverno e o verão, tá? O solo é pobre, na verdade, a formação é muito homogênea, essas folhas aí, elas têm um formato de agulha. Alguém consegue me falar o nome desse tipo de folha? Vou colocar música boa para vocês lembrarem. Ô, Nélio, eu vou chutar em caducifólio. Acho que é isso. Hã? Caducifólio, alguma coisa Nós assim. vamos chegar na caducifólio ainda, tá? Não é não, essa é outra. Demorou. Pensa aí, alguém. Vocês gostam de música de drama, né? Para lembrar, suspense. Drama não, suspense. Suspense. Alguém lembra o tipo de folha dessa formação? Sem perder muito tempo. Ninguém? Então vou ter que falar. Mas vocês vão se lembrar na hora que eu falar. A cipolifoliada. Folhas em formato de agulha. A cipolifoliada é o nome dessa folha que compõe as florestas de coníferas, porque elas têm um formato de agulha, ela não forma, né, aquela folha aberta, lembraram-se? Então elas são aciculifoliadas, folhas em formato de agulha, e ela também não pode perder muita umidade, então ela não pode ter aquela folha mais larga, não. Outra coisa, ela precisa reter o peso da neve, né, por isso que ela tem esse formato cônico, né, quase igual o formato lá do telhado que nós falamos, ok? Ok. Confere? Aqui um pouquinho, olha para vocês verem, dessa formação aí no hemisfério norte, ó. Canadá, né? Talvez Canadá e Rússia sejam os dois maiores expoentes aí, onde eu tenho as maiores formações de floresta de coníferas. Mas ela aparece muito aqui na Escandinávia. Olha Vikings aí na área, ó. Suécia, Noruega, Finlândia, tá bom? Esses países nórdicos aqui e mais a Rússia. Diga. A Rússia, então ela tem a tundra e a taiga? Ela tem tundra, tem taiga e tem floresta temperada também, né? O maior país do mundo. É um país continental, tá? Entendi. Mas ela vai ter variações aí mais frias. Olha aí que bonitas essas imagens. Todas aí, ó, de floresta de coníferas ou taiga, tá bom? Então, basicamente, são as florestas de pinheiros.
os pinheiros, os abedos. Lembrem-se que ela é bem homogênea, a biodiversidade dela não é muito alta. Aí, mais imagens para vocês. Olha o efeito aqui da aurora boreal. Ocorre muito nessa formação, tá? As partículas de elétron, né? Os feixes de elétron suspensos na atmosfera, e quando eles são iluminados, eles ficam com essa cor aí. Aí um pouquinho mais da formação. Os problemas, né? Obviamente que essa formação é muito bonita, muito bacana, mas ela também sofre alguns impactos, e aí nós vamos falar desses impactos, né? Sobretudo no Canadá, a indústria de papel e celulose que utiliza essa madeira, eles têm toda uma logística já pronta para fazer a exploração dessa madeira. A fauna, na verdade, vai bater muito também, um pouquinho, muito não, mas um pouco a floresta temperada. Então, basicamente, lobos, ursos, tá? Lebres, raposas. Impactos ambientais. Então, como eu antecipei lá, né? É a exploração comercial dessa formação, sobretudo para a indústria de papel e celulose. Ali no Canadá, né? Eles já fazem todo o transporte, eles exploram a madeira da taiga lá na região norte do país, né? Mais no norte do país, e eles vão transportando essa madeira, né? Até o eixo sudeste ali, através do rio São Lourenço, né? Eles colocam as toras de madeira no rio, aí a madeira desce rio abaixo e vai chegando nas indústrias, que vão fazer a compactação desse material aí, até transformar isso em móveis, em papel, tá? Em celulose, ok? Olha, para vocês terem ideia, na Europa só resta 0,3% da cobertura original desse bioma, tanto que ele foi explorado. São países, principalmente o Canadá, que já tem tido um cuidado na questão do reflorestamento, né, mas que ainda desmata muito, né? E a questão do reflorestamento também, né, galera? Vamos pensar, até completar o ciclo, né? Entre plantar, nascer, crescer, isso demora também, isso demanda tempo. Então, o impacto, o prejuízo, ele é grande de qualquer forma, mas ele é amenizado com essas medidas aí de reflorestamento, tá bom? Então, desde 1990 aí foram criadas políticas de reflorestamento. Lembre-se, indústria de papel, celulose e móveis é o que mais impactou aí, né, esse bioma. E aí, falando daquela tabelinha do final, vocês podem parar para anotar, a precipitação é moderada, a temperatura, o inverno é frio, e o verão, ele também é relativamente frio, não igual na tundra, mas ele é frio. O clima, ele, apesar de tudo, ele é mais pré-temperado. Vegetação, árvores sempre verdes, arbustos, os pinheiros que não perdem as folhas. São formações acículas foliadas. E a biodiversidade é muito baixa, porque é uma formação basicamente aí homogênea. Tá bom? Dúvidas em relação aí à minha taiga? Olha a pretensão, a minha taiga, né? A taiga, ou a floresta de coníferas, deixa eu acompanhar o horário. Gente, essa aula nossa voa. Como passa rápido. Termina 11, né? Isso. 11 horas. Boa. Pode passar, galera? Não, né? A seguir, na sequência, vem a formação preferida do domador. Tá? A Amanda mandou print lá no grupo da sala. Ah, mandou? Então, Então a gente pode até agilizar, né? Vamos agilizar o processo aqui, então. A minha preferida aí, ó. Amo floresta temperada, tá? Floresta temperada, tranquilo aí em relação à taiga, por enquanto? Sim? Tranquilo, né, Leão? Tranquilo? Então, vamos falar um pouquinho de floresta temperada. Floresta temperada, ela vai ficar... Eu estou fazendo aí exatamente aquela sucessão, né? Da mais alta latitude, agora estamos chegando aí no que nós chamamos de latitudes médias, tá? E aí vai abranger essas áreas de floresta temperada. Basicamente vai aparecer ali nordeste dos Estados Unidos, Europa, parte do Japão, parte da China, tá? Suas árvores, aí sim, foi Pedro que falou de formações caducifólias, não foi, Pedro? Menezes. Isso mesmo, né, Leão? Fantini, entra na área aí e fala para mim, Fantini, o que é uma formação caducifólia?
Fantini. Fantini, silêncio na sala. O que será uma formação caducifólia? Vinícius? Vinícius? Não. Letícia? Ok, Vinícius. Consegue, Letícia, falar para nós? O que é uma formação caducifólia? Eita, cadê o povo? Samanta? Ó, saiu na hora que eu perguntei. Eu posso falar, Emanuel, professor? pode. Eu acho que caducifólia é quando ela perde as folhas, acho que é no inverno, né? Oi, né? Perde Já as fala assim folhas. Isso. Samanta, quer falar alguma coisa? Não, só sai da sala sem querer mesmo. Ah, tá. É isso, tá? As florestas de folhas caducas são aquelas que as folhas caem, boa, Letícia, também, em determinadas estações do ano, sobretudo naquela transição ali do outono para o inverno, tá? Parabéns às duas aí. É exatamente isso. Então, nós podemos falar que essa formação é a formação de folhas caducas. Por que que isso acontece? Olha aí, coloquei mais imagens. Essa eu caprichei nas imagens, viu? Ela perde aí para uma adaptação, né? O inverno rigoroso, a insolação diminui, ou seja, o metabolismo vai diminuir também, né? E aí ela vai perder aquela capacidade de produzir o quê? O que as plantas normalmente Clorofila? Boa, Fotossíntese? Isso, produzem clorofila. Ela vai perdendo essa capacidade, ela vai, então, perdendo, a atividade metabólica dela diminui e ela vai ficando dessecada. Ela vai ficando com esse aspecto. Aí é a hora, né? A hora que ela está morrendo é justamente aquele momento que eu acho que ela está mais bonita. Com esses tons aí de avermelhado, com essa coramba, amarelado. É aquela época que ela começa a realmente mudar aquela transição de cores, até chegar no inverno, onde todas as folhas caem, tá? E aí elas ficam com aquele aspecto de penumbra, daqueles filmes de Halloween, né? Aquelas árvores todas aí sem folhas. Parece até que elas estão mortas, mas depois elas vão se revigorando aí com o passar das estações. Volta tudo de novo e começa todo o processo. Ele é um processo bem cíclico, né? E aqui nós temos, ó, as principais áreas de formações de floresta temperada. Como eu falei com vocês, Nordeste, Estados Unidos, Europa, aqui, olha, China e Coreia, mais o Japão, e algumas manchinhas aqui no hemisfério sul, porque aqui é a zona temperada do sul, tá? Olha aí um pouquinho mais essa formação. Então, outra coisa, lembre-se do nome floresta de folhas caducas, e ela é também decidual, que é a mesma coisa, floresta de folhas decíduas. Então, caducifólia ou decíduo é a mesma coisa. Vocês podem anotar esse termo. E aí temos algumas fotos aí de Paris, né? Essa aqui é minha, viu? Essa aqui, ó. Quando eu fui lá era verão. Então, nós temos aqui, por quê? O que a gente consegue observar pegando Paris como exemplo? Nós temos as 4 estações do ano muito bem definidas. Então, nós temos aqui o verão, nós temos o outono, nós temos a primavera e nós temos aqui o inverno. E a gente consegue perceber né, essas estações aí muito bem demarcadas. Por que isso acontece, hein? João, você consegue me ajudar nessa? Professor, eu perdi a pergunta. Faça para mim de novo, por favor. Por que as estações... Por que a gente consegue ver essas fotos aí de Paris e perceber que as estações são muito bem definidas? A gente consegue identificar aí cada uma das estações. Aí eu não sei, Nelhão. Não consegue, não? Alguém consegue ajudar? É por causa da latitude? Da incidência do Sol? Sim, exatamente, né? Como os raios já chegam um pouco mais inclinados, então eu não tenho uma insolação mais intensa, não é isso? Então, o que acontece? É aquela experiência que eu fiz com vocês na sala, né? A luz não incide, os raios solares não incidem de forma perpendicular, então a insolação já não é tão intensa mais, isso proporciona uma variação, né? Porque quando eu tenho insolação muito intensa, eu vou ter a zona tórrida do planeta, eu vou ter a Terra muito mais aquecida e fica difícil perceber essas nuances aí, tá? Essas variações.
que nós temos aí de paisagem. Tá bom? Muito bem. Aí um pouquinho mais dessas formações. Basicamente, elas são compostas aí por carvalhos, faias, nogueiras. Tá? Algumas imagens aqui, Estados Unidos. Aqui também, Estados Unidos. Aqui continua Estados Unidos. Só passando aí nas imagens para vocês. Aqui, Japão, Paris, Amsterdã, na Holanda, Suíça, Paris e França de novo. Florestas temperadas aí da França. Só para vocês terem uma ideia. Que bichinho que é esse que tá na mão da moça, né? Eu não sei, esse bichinho, ele aparece, ele é um fenômeno no Instagram. Eu não sei... É um porco-espinho. É um porco-espinho, né, não? Eu não sei se é o porco-espinho, não. Eu acho que ele tem um outro É nome. sim. É? Ainda filhote? Eu não sei, ele é um Não, fenômeno... é uma espécie. Tem uma espécie dele que ela é menorzinha, é tipo um anão, assim. Ah, então deve ser isso. Então deve ser alguma espécie, alguma variação de porco-espinho que tem na floresta temperada. É como se fosse doméstico, é igual a gente tem cachorro. Sei. Lá é comum porco-espinho. Aham, doméstico, né? Ó, legal. Aqui no Japão, floresta temperada no Japão. Aqui é Nova York, Central Park. Essa foto aqui também é minha, Paris, Champs-Élysées, Arco do Triunfo. Aqui essa folha, eu fiz questão de colocar a bandeira do Canadá, que é a folha chamada de maple, ou bordo, que está lá na bandeira do Canadá, que é uma espécie da floresta temperada aí. Bacana? E aqui eu tenho um parque que se chama, ele fica, reza a lenda, o parque existe, tá? E a lenda também aí é uma lenda da Idade Média, né, que eles falam que é a floresta do Mago Merlin, que se chama Brocéliande, fica na Normandia, na França. E aí teve uma época que ela pegou fogo. Então ela é uma floresta basicamente secundária, ela foi reconstruída. E aí esse galho aqui, essa árvore que sobrou, esse tronco que sobrou, eles pintaram com tinta ouro para que fosse demarcado aquele local e para que efetivamente simbolizasse, né, esse incêndio que ocorreu lá no parque, e até precavendo, né, existe lá algumas mensagens que falam aí em relação à prevenção de incêndio nos parques, tá? E aí, O Mago Merlin é onde do que Rei fica Arthur, mesmo? né, Nélio? Oi? O O parque Mago se Merlin chama é do Rei Brocéliande, Arthur, né? ele fica na região da Normandia, na França. Tô colando lá agora. Vai para lá agora? Deixa eu lutar de árvore de ouro na árvore ali, ué. Não é? Ô, Bacana. Nélio, Ah, o Mago Merlin, ele é da história do Rei Arthur, não é? sim, tem a ver com as lendas do Rei Arthur. E a Normandia, ela fica ali, Normandia, Bretanha, né? Tem tudo a ver com o Rei Arthur, porque a Bretanha, o termo Bretanha, é na França, tá? É no norte da França. Existe a Grã-Bretanha, que são as Ilhas Britânicas, e a parte que os britânicos dominaram na França, nas sucessivas invasões que eles fizeram na França, se chama Bretanha, tá? É bem curioso isso aí. E os impactos ambientais, lógico, galera, o que vocês vão se lembrar em relação aos impactos ambientais da floresta temperada? Vou fazer uma pergunta e vocês vão me falar. Onde ocorreu a Revolução Industrial? Inglaterra? Inglaterra. E a Inglaterra está nesse contexto de floresta temperada, não é isso? Revolução Industrial, dá para linkar com o processo de urbanização e formação das grandes cidades? Posso dizer que sim? Sim. Então, crescimento das áreas urbanas industriais, não é isso? Formação de áreas urbanas industriais. E aí, o que vocês imaginam, já pensando lá na frente? Revolução Industrial, exploração de carvão como matriz de energia, crescimento das cidades em áreas de zonas temperadas. O que vai acontecer em relação aos impactos nesse bioma? Devastação quase que total, né? Então, o bioma mais devastado aí do mundo é a floresta temperada. As pessoas têm mania, mas não é a Amazônia, não. Atualmente, a que mais vem sendo devastada são as formações tropicais. Mas o que já foi mais devastado no mundo são as florestas temperadas, que coincidem com essas áreas onde a Revolução Industrial chegou primeiro, ok? Então, esse crescimento urbano industrial, a agricultura mecanizada, a alta ocupação do continente europeu,
né, e é um continente pequeno, fez com que esse ambiente aí, esse bioma aí, fosse amplamente devastado. E aí, para fechar, só esse quadrinho aí, né, falando um pouquinho, precipitação e umidade. A precipitação é alta, é uma floresta úmida, então a formação florestal, sim. Temperatura, ela é moderada, né, com elevada amplitude térmica, por isso que a gente consegue observar lá aquelas estações do ano bem marcadas. O clima, se é floresta temperada, o clima é temperado. Vegetação é caducifólia ou decida, pois perdem as folhas durante o inverno, né? A maior parte da vegetação é arbórea. Essa floresta ela é cíclica, então ela perde as folhas, mas aí depois na transição, né, do inverno, ela vai renascer de novo, ela vai se perpetuar, e a biodiversidade dela é considerada alta. Tá bom? Tranquilo até aí? Tranquilo. Sim? Depois eu vou... Vocês podem anotar, já que a Amanda conseguiu printar aí, Amanda. Já mandei no grupo, já. Beleza. Lembrando também que essas aulas, elas são gravadas e vão para o YouTube. A partir de semana que vem, nós já estaremos em outra plataforma, né, no Google Classroom. Vocês devem receber aí as orientações e as aulas já vão ficar, vai ficar até mais fácil, vai padronizar os processos e as aulas já vão ficar arquivadas lá. Vocês vão entrar na sala, já vão ver a aula lá, vai ser o nosso ambiente virtual. E aí vai ficar muito bacana. Léo, Diga. eu não tô conseguindo identificar aqui, mas, tipo assim, o capítulo 8 sobre a atmosfera, a gente já passou sobre ele ou você pulou? Não é que eu pulei, não. É porque os assuntos dele, eles vão... O assunto dele, basicamente, ele vai se repetir. É matéria que vocês já viram no sexto ano. Então, tem alguns conteúdos aí que a gente vai linkando com os principais, tá? Porque nós temos só 2 aulas, lembra-se? O material, ele foi feito para 3. Tá bom? Entendi, né, Léo? Então, algumas coisas aí nós vamos linkando aí. Não tem necessidade de a gente aprofundar. Ou não são tão cobradas assim também. Tá bom? Então, eu dou bastante profundidade naquilo que é mais relevante, o que for menos a gente vai pontuando, ou então, tá? A gente resolve aí de outras formas. Combinado? Deixa eu só fazer a chamada aqui, rapidíssimo. Aí abram o microfone, por favor, e respondam, tá? Alice? Presente. Ok. Amanda? Presente. Ana Lara? Presente. Ana Júlia? Presente. Arthur? Arthur, não? Deixa eu ver aqui. Arthur está na sala e não responde? Gente, eu vou dar falta, hein? Emanuela? Presente. Ok. Felipe? Presente. Gabriel? Presente. Beleza, Gabriel. Gabriela? Presente. Isabela? Presente. Desculpa, né, que tem que falar os dois. Isabela Cristina e Isabela Teixeira. Isabela Teixeira? Ok. João? Presente. Kaique? Presente. Laura? Laura? A Laura não tá na sala. Ok. Letícia? Presente. Maria Luísa? Maria Luísa também não tá. Pedro? Fantini? Presente. Beleza. Pedro Menezes? Presente. Samanta? Presente. E Vinícius? Vinícius, ok. Arthur? Arthur está na sala e não responde. Ok, galerinha. Alguma dúvida até aí em relação ao conteúdo? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Tranquilaço. Gostaram Isso aqui é naipe, né, Leão? Oi?
Daquele naipe. Ok. Gostaram aí do material? Sempre uma surpresa, né, Nélio? Sempre uma surpresa, né? Os seus slides, você não gosta, não acha bom, não?